Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à segunda parte do nosso simpósio. Queria agradecer a presença de todos, mesmo depois do almoço. Difícil retornar, né? Obrigado mesmo. Agora a gente vai para um painel que chama Justiça, Representatividade e Equidade, o papel social da fisioterapia em oncologia. Eu sou Luiz Guilherme, fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia oncológica hospitalar pelo AC Camargo, membro do Comitê de Fisioterapia da Brale. Antes de darmos início, preciso dar um recado dos nossos patrocinadores, que é o OncoEnsino. Com muita alegria, a OncoEnsino está celebrando aqui no Congresso o pré-lançamento de seu novo curso de pós-graduação. Uma conquista muito esperada. O curso Cuidado Integrado e Multiprofissional em Oncologia, com a proposta de promover a atuação multidisciplinar nos serviços, a OncoEnsino agora disponibiliza uma formação rápida e acessível para profissionais de saúde em geral. Então, a gente está ampliando o nosso atendimento, nossa gama de atividade. Ótima alternativa aos profissionais que buscam sua primeira especialização na oncologia e assim obter esse importante diferencial acadêmico. Aproveitem para escanear ou tirar foto. Está ali na tela. Por ocasião do pré-lançamento, está sendo concedido desconto de 20% na matrícula e mensalidades. E o cupom e mais informações podem ser solicitados no stand, que fica ali na entrada, se vocês observaram. Durante o congresso todo. Pós-graduação em ensino, fortalecendo equipes, transformando carreiras. Bom, o objetivo desta mesa serão discutidas as dimensões sociais e institucionais da atuação fisioterapêutica em oncologia, com enfoque no compromisso da profissão com justiça e acesso equitativo à saúde. Um tema muito atual, né, pessoal? As palestras abordarão o impacto da fisioterapia forense como instrumento de defesa social, desafios de acesso à saúde para pacientes oncológicos e o papel da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia na representação e fortalecimento da categoria. Primeiro convidado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Daniela de Mello Florentino Tostes é fisioterapeuta pela Eixa Pestalozzi e mestrado em Telesaúde pela UERJ, MBA em Gestão de Serviço de Saúde e Hospitalar UFF, consultora de Comissão de Direitos do Paciente Oncológico e Cuidados Paliativos da OAB Rio, colaboradora no grupo de pesquisa sobre cuidados paliativos e população negra pela Fiocruz, fisioterapeuta da Oncomed, Pro-Oncomulher e Fisio-Oncocare, Comissão de Defesa dos Direitos dos Pacientes. Por favor, Dani, vem até nós. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Daniele Florentino, sejam todos bem-vindos nessa tarde maravilhosa desse simpósio da fisioterapia. Obrigado à Comissão da Fisioterapia da Brale pelo convite. Sou uma mulher negra, baixa estatura, cabelos pretos, estou usando turbante, e para aqueles que estão de casa, também tenham uma belíssima tarde. Hoje a gente vai fazer um bate-papo. Falar sobre vulnerabilidade social é falar sobre as inequidades que, infelizmente, nós estamos vivenciando ainda em nosso país. Não tem nenhum conflito de interesse abordar esse assunto. E, para pensar em vulnerabilidade, vamos começar a falar em relação ao radical da palavra. Vulnerabilidade significa uma característica, uma particularidade, também tem a sua correlação com a segurança pública. E, como sinônimo, nós podemos utilizar as palavras como fragilidade, delicadeza e insegurança. Assim, para quem que nós fazemos saúde? Estamos nos perguntando qual é o nosso papel na sociedade, não só como profissionais, como educadores, mas como cidadãos. Então, a Constituição de 1988 fala no seu artigo 196 que a saúde é um direito e de todos dever do Estado, garantindo mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, saúde é direito de todos e dever do Estado. Se a gente for pensar em relação aos nossos indicadores de assistência, em relação à epidemiologia do câncer,
a cada dia nós temos mais números novos de casos, assim como óbitos também. Gostaríamos de ter uma novidade em relação a isso, de não termos tantos casos novos e, principalmente, tantos óbitos em nosso país. E aí vale destacar que isso acontece, infelizmente, por conta de alguns desfechos infelizes do nosso país, que é justamente a concentração de casos que ainda se dá na região sul e sudeste do país, em detrimento da região norte, nordeste e centro-oeste. Temos a questão do perfil epidemiológico dessas regiões, que muitas das vezes são cometidas com tumores que têm uma correlação também com infecções, como HPV, H. pylori, e, nesse sentido, a gente também fala sobre a questão do comportamento. Nós temos dois Brasis, um Brasil em desenvolvimento e um outro que ainda está a se desenvolver, né? E aí fatores como o envelhecimento da nossa população, fatores da urbanização, fatores de falta de proteção social, falta de proteção nutricional, também entram como agravos à saúde. Dessa forma, falar de vulnerabilidade, nós vamos pensar em alguns descritores, como fatores socioeconômicos, o território, as instituições e questões educacionais. E, nessa questão toda, nós temos alguns perfis que são mais vulneráveis. Infelizmente, as mulheres negras, a questão da baixa escolaridade no nosso país, pessoas que estão em locais remotos, em áreas rurais, bem como uma falta de cobertura, muitas das vezes, pelo plano de saúde. E, assim, vulnerabilidade, a gente não pode esquecer de mencionar a questão econômica, os fatores sociais que vão ser atravessados pelos fatores relacionados à raça, ao gênero, ao território, à educação. E isso nos traz muita tristeza de estarmos, em pleno 2025, falarmos no Brasil de vulnerabilidade. Dessa forma, a maior parte da população brasileira não faz uso ainda de plano de saúde e utiliza a saúde pública, graças a Deus, né? E tem hoje o tratamento oncológico é de alto custo. Porém, ele não é acessível ainda para todos. E isso também se dá conta devido a alguns fatores que vão ser infelizmente, associados a essa falta de acesso, como fatores da alta complexidade, o alto custo dos tratamentos, a burocracia do acesso à rede de saúde, a falta de informação, de formação, de não falar sobre prevenção, o déficit de profissionais qualificados, aí nós vamos falar da fisioterapia. Hoje nós temos 200 associados na BFO, somos mais de 500 profissionais especialistas no Brasil e por uma população de milhões. Então, há um déficit em relação à fisioterapia oncológica e de outros especialistas também em oncologia. Assim como a relação profissional e paciente. Muitas das vezes, elas estão muito mais distantes. Então, aquela escuta qualificada, observação de sinais e sintomas, fatores de risco, às vezes isso passa despercebidamente. E aí, aquele time que nós precisávamos falar com o nosso paciente, sinalizar, a gente perde. E, dessa forma, as nossas desigualdades, infelizmente, elas se tornam cada vez mais evidentes. Então, associado a isso, nós vamos ter questões como o não cumprimento das leis, como a lei de 60 dias, que não é para todos, infelizmente, né? O deslocamento territorial, e assim como a nossa barreira socioeconômica. E aí, falando nisso, a gente vai começar a fazer uma disruptura e vamos começar a falar sobre uma grande vulnerabilidade no nosso país, que é a vulnerabilidade racial, né? Então, nós vamos falar da racialização do nosso país, que uma das questões que nós vivenciamos ainda é a questão que eu chamei até de apartheid decolonial. O que vai ser isso, né? O decolonialismo é o que nós vivemos até hoje, né? Nosso Brasil é um Brasil que viveu a escravidão, ainda faz a escravidão e ignora a escravidão. Quem é o povo brasileiro? Quem somos nós? Então, a partir do momento que a gente não tem uma identidade ancestral, uma identidade cultural de quem somos, nós aumentamos as disparidades, né? E aí nós temos os negros que, na sua história infeliz em relação ao que eles foram escravizados, muitas das vezes eles foram tratados como objeto, como pesquisa, como modelo, e não como pessoas. E aí, no nosso país, nós temos essa história que começou lá em 1550, quando começou o tráfico negreiro, que só foi abolido, né, a partir de 1888, quando foi feito a não escravidão do Brasil, mas sem direitos.
sem direito à moradia, sem direito a financiamento, sem direito à vida, né? E que essa população ela foi reconduzida para a periferia, em áreas distantes, sem nenhum acesso, sem nenhum direito. E hoje nós vivenciamos isso ainda no nosso país. Tivemos alguns marcos, né, em relação à década de 30, quando o negro passou a ter direito a voto. Né? Na década de 50, com a Lei Afonso Arino, quando determinou que racismo tem que ser discriminatório, sendo que somente em relação a políticas públicas para a saúde da população negra, na década agora, que foi em 2009, que começa o plano de políticas públicas para a saúde negra, que você começa a falar de saúde para essa população. Então, a gente não está na questão decolonial e estamos aqui, é uma marcha lenta em relação a cuidados a essa população. Assim, nós temos que pensar que nós somos 203.080.000 pessoas nesse país. A partir desse censo de 2022, que nós começamos a ter um olhar maior, né, sobre quem somos, onde a primeira vez a população de negros, que nós vamos pensar, né, que é justamente pardos e pretos, que elas tiveram um número maior do que a população branca do país, que é um contrassenso, né, num país que é multirracial. Dessa forma, falar de disparidade racial é falar que, justamente, quanto maior a disparidade, a falta de acesso, a falta de comunicação, de prevenção, de assistência, você aumenta o número de cânceres e desfechos negativos nessa população. E aí eu vou mostrar para vocês uma série de trabalhos. Esse aqui é muito interessante, que é quando a gente sinaliza, a partir de grandes centros de formação, onde são feitas as maiores discussões de oncologia, como a ASCO e a Associação de Centros Comunitários do Câncer, que sinaliza, junto à comunidade científica, a importância de terem trabalhos para minorias, a importância de terem trabalhos para pessoas em vulnerabilidade, porque eles são esquecidos nos trabalhos científicos. E esse aqui é um outro trabalho que traz justamente sobre a mortalidade de câncer do mundo, entre homens e mulheres da raça branca e raça negra. E, infelizmente, ela é maior em pessoas negras. Esse é um outro trabalho que fala dos Estados Unidos, que lá, um país, né, desenvolvido, as mulheres negras também são as que mais morrem. Não é o mais prevalente, mas as que mais morrem. E isso continua quando a gente começa a fazer umas comparações, como no Brasil, em relação à patologia cervical, que as mulheres, tanto negras quanto as indígenas, são as que mais têm câncer de patologia cervical, sendo que na população indígena é pior. Ela é totalmente esquecida e negligenciada. Então, se eu tenho pacientes que estão morrendo de patologia localmente avançada, elas não estão sendo alcançadas, elas estão sendo estão sendo invisibilizadas no cuidado, na estratégia, na prevenção, no rastreamento. Esse aqui é um outro trabalho também em relação a disparidades em relação ao câncer, vinculado ao câncer de mama, que também observa esse mesmo desenho. As mulheres pretas e as mulheres indígenas, elas não têm o câncer de mama mais incidente, mas são as que mais morrem. E aí a gente tem que começar a olhar na nossa prática profissional, como fisioterapeuta, por que essas mulheres têm uma menor sobrevida. Esse mais é um outro trabalho de patologia também endometrial, que também segue essa mesma sequência sobre a disparidade no câncer avançado, nessa maior mortalidade dessas pacientes. O colo retal também, tanto em relação ao câncer coloretal, o câncer de estômago, mais prevalente também na população negra, e também nos casos em que o paciente está em final de vida, que os últimos meses, o último mês de vida também foi mais prevalente na população negra. E mesmo em casos em que você tem uma boa condição socioeconômica, esses pacientes também, como acontece nos Estados Unidos, em relação ao câncer de pulmão localmente avançado, também teve menor sobrevida do que a população branca. Então, a disparidade racial é uma das questões de vulnerabilidade.
Um outro ponto vai ser a disparidade territorial. E aí eu trouxe uma frase para a gente pensar. O meu Brasil é continental e não distrital. Nós temos um país, e não apenas, né, alguns estados do nosso país, onde a gente acaba condensando os grandes centros de tratamento na região sudeste e sul do país. E o restante? Não precisa? Não existe? Então, a gente vai observar que a concentração de recursos, eles acabam sendo voltados para os grandes centros. Então, vou mostrar para vocês esse mapa, que, infelizmente, ele é real, em que a gente tem uma trama que parece uma rede. Né? Eu até olhei esses mapas, né? Eu pensei, uma rede ferroviária é uma rede rodoviária? Não, significa uma migração de pessoas para tentar tratamentos como cirurgia, quimio, radioterapia, principalmente quando você vê na região norte, nordeste, centro-oeste, migrando em massa para a região sudeste. Então, isso serve de análise. Esse aqui é o primeiro estudo que foi feito nesse sentido, que justamente observou o período de 2009 a 2010, depois de 2017 e 2018, que justamente buscou avaliar essa migração e essa concentração desses serviços de deslocamentos territoriais desses pacientes. Então, o que isso causa? Eu vou ter um paciente com maior mortalidade, porque eu vou ter o diagnóstico mais tardio, eu vou ter protocolos clínicos adequados? Não. Não serão. Infelizmente, quem está mais próximo aos grandes centros vão ter os melhores tratamentos. E em locais mais distantes vão ter subtratamentos. A distribuição dos centros eles estão congregados em algumas partes do país. E assim como acesso às medicações. A acessibilidade não é igual para todos. Uma outra questão que a gente tem que sinalizar em relação à morte dos pacientes oncológicos no Brasil é que, infelizmente, a maior parte dos óbitos acontecem na região norte, nordeste, centro-oeste em relação ao domicílio, mas que atinge principalmente qual população? De negros e indígenas, e principalmente aqueles que têm menor letramento. Então, mostrando para vocês que como que é a nossa distribuição ao longo do país. A maior parte dos brasileiros estão em áreas urbanas, mas eu tenho pessoas em regiões remotas, no interior, eu tenho uma boa parte da população que estão em favelas e comunidades no nosso país. E nós atendemos essas pessoas. Tá? E aí, quando a gente faz um levantamento sobre esse perfil, quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas conhecem, elas não têm acesso à informação, elas não têm acesso à prevenção. Então, eu começo a observar que a maior parte das pessoas que moram nessas comunidades são pessoas que se consideram negras, tá? Estão numa classe D e E, e têm escolaridade até o ensino médio, e que a maior parte deles se utiliza do SUS. Mas eles falam que até eles conseguirem acessar a unidade de saúde e conseguir um atendimento, às vezes demora muito. E esse itinerário terapêutico muito distante, você acaba tendo, muitas das vezes, ao invés de um tratamento inicial, um paciente com um tratamento mais avançado. Dessa forma, eles falam que, se eles tivessem mais informações, eles não teriam câncer, ou conseguiriam prevenir, e que se tivessem possibilidades de irem fazer tratamento, eles iriam. E aí, esse ano, eu escuto em um evento, né, que eu fiquei muito triste, que um profissional fala que o paciente que mora na comunidade, ele não quer atendimento porque ele não se sente confortável em não ser atendido por uma pessoa que não seja negra. Não é isso. Ele quer ser atendido por qualquer pessoa. Nós não estamos falando em relação à escolha profissional por raça-cor. Nós estamos falando de pessoas. E aí nós não podemos esquecer de algo que nós estamos ainda engateando, que é sobre a discussão de gênero em saúde, principalmente em oncologia. Meu desejo, muitas vezes, é uma sentença, e uma sentença de exclusão. Então, quando eu recebo alguém, eu tenho que ter essa percepção sobre qual a identidade sexual do meu paciente, qual a sua expressão sexual, qual a sua orientação, qual o seu sexo biológico, para a gente não ter um enfrentamento e, muitas das vezes, causarmos uma violência a essa pessoa. Porque a maior parte dos casos, quando são analisados, eles avaliam o quê? O sexo biológico, feminino e masculino. Só. E fica por aí. Então, a Organização Mundial de Saúde fala dos direitos para um mundo melhor. Como nós vamos construir esse mundo?
que eu tenha erradicação da pobreza, da fome, eu tenho saúde com qualidade, educação, inovação, que eu tenho energias renováveis, que eu tenho água potável, né, que eu tenho parcerias, que eu posso fazer um consumo sustentável, para que eu possa oferecer uma saúde de qualidade e, principalmente, uma igualdade de gênero. Porque hoje, quando a gente fala da população LGBTQIANPN+, né, é uma população que são consideradas como pessoas de minorias sexuais e de gênero. E no Brasil, elas somam 15.500.000 pessoas. Essas pessoas, hoje vivem por estigmas, opressão, discriminação, preconceito, suposições, marginalizações, e, infelizmente, acabam ficando mais suscetíveis a infecções oportunistas, com STs, HIV, têm sofrimento da saúde mental, exposição à violência, altos níveis de estresse. E aí vale a gente refletir que, muitas das vezes, eles vão ter alguns fatores de risco maiores, como o fazer sexo entre sexos em relação a homens, vão aumentar o sexo canal anal. Entre mulheres, muitas das vezes, elas vão ter menor ida aos profissionais para fazer, por exemplo, acompanhamento de mastologia, ginecologia. E, fora isso, por conta de tantos atravessamentos que a população vivencia, é uma população que, às vezes, tem um sobrepeso, né, ou está com obesidade, acaba abusando de uso de algumas drogas, e vão favorecer também para o câncer. Assim sendo, tem algumas estratégias que hoje já estão começando a surgir falando dessa população, e essa aqui é uma fala, né, que ela de uma paciente, e que ela diz que é um ditado que diz que o câncer não discrimina, mas sabemos que a comunidade LGBTQIAN+, existem fatores que vão influenciar nas diferenças aparentes na incidência, nos cuidados e nos resultados do câncer, que são, em grande parte, não pesquisados, eles são ignorados. E aí, dessa forma, aos pesquisadores, aos trabalhadores, aos educadores, vamos promover a equidade em saúde, vamos olhar sobre riscos específicos, sobre cuidados, conscientização e autoidentificação dessa população. E, dessa forma, a gente vai evitar uma disparidade social maior, porque, dessa forma, o letramento ele passa a ser um divisor de águas. O não letramento, ele aumenta a diferença. Então, até eu tirei uma foto aqui falando sobre acesso, né? Vamos trabalhar sobre acesso, vamos discutir sobre isso. Né? Vários impactos vão atravessar, como diagnósticos tardios, doenças avançadas, dificuldades de custeio, de transporte, de alimentação, abandono de tratamento. E essa adesão, muitas das vezes, são pelos atravessamentos. Se o paciente não comparece, por que ele não compareceu à consulta? Ele está com fome, não tem dinheiro? Ele não vai tratar. Né? A falta de compreensão dos direitos, quando eu não domino os meus direitos, eu não sei aonde eu posso ir e até onde eu posso chegar. Dessa forma, a gente vai ter pacientes, né, que eu botei até em verde como esperança, né, para ver se a gente modifica isso, o tempo de espera para o início do tratamento. Né? Porque eu desejo que tenhamos menores disparidades de mortalidade entre as regiões do nosso país, que tenham menor índice de desenvolvimento. Por isso, eu botei ele sinal vermelho. Né? Esse familiar, essas pessoas têm uma sobrecarga emocional, social, econômica. E, muitas das vezes, quando a gente falou em relação ao tratamento de alto custo, a medicalização, né, hoje a gente vê a questão da judicialização em saúde para aquisição de equipamentos, de insumos, mas essa população não vai acessar. Se for alguns estudos já mostram que alguns endereços, tem até já esse estudo que fala aqui de São Paulo, alguns endereços, principalmente da Avenida Paulista, acessam medicamentos de altíssimo custo. Você acha que uma pessoa periférica, da favela, vai ter acesso a essa informação? Infelizmente, não vai. Então, assim, saber sobre lei é super importante, explicar para essa população que isso traz o empoderamento dos seus direitos. Tá? Dessa forma, temos grandes desafios, né, como rever protocolos, disponibilidade de insumos, infraestrutura, financiamento e monitoramento. Dessa forma, eu vou trazer para vocês que é justamente uma reflexão. Podemos reduzir essas disparidades, sim ou não? Sim. Então, em cada lugar que vocês estejam, tentem ser modificadores de suas ações.
Então, vamos ampliar a rede de cuidado, vamos integrar as políticas públicas, vamos fortalecer a prevenção e vamos trabalhar também com o apoio socioeconômico. Eu agradeço a Abralho o convite, à Comissão de Fisioterapia, ao professor, doutor Jessé Lopes, meu amigo, que ele hoje tem feito uma série de trabalhos na área de invisibilidade, disparidades voltadas ao câncer de mama, patologia cervical. Ele me auxiliou na construção desse trabalho. Eu fui conversar com ele, discutimos, elaboramos juntos essa apresentação para trazer isso para vocês, alguns dados. Alguns slides também são deles, que foram cedidos. Agradeço ao grupo de pesquisa que eu faço parte, a um grupo que eu, na pandemia, participei, junto a acadêmicos da UFRJ e também ao Comitê de Saúde Negra da População, e trago para vocês esse grupo que foi de pesquisa com acadêmicos, que, quando eu participei, nós fizemos a seleção das alunas, que elas tivessem essa identificação, esse letramento racial, então só podiam participar alunas negras e pardas, e nós conseguimos produzir na pandemia trabalhos bem interessantes, falando sobre o Covid, saúde da população negra, ser preto, 13 de maio, e conseguimos também fazer entrar com um projeto junto ao Comitê de Ética e Pesquisa do INCA, justamente para analisar a trajetória de mulheres negras e brancas durante a pandemia do Covid-19 para tratamento de câncer dentro da instituição. Aqui são alguns dos produtos que foram feitos nesse período, e assim como também uma monografia. E eu finalizo com esse slide aqui, que foi apresentado no COBRAF em 2022, no qual nós fizemos um levantamento em relação ao número de pesquisas da fisioterapia e que trouxesse esse recorte da raça-cor. Infelizmente, nós conseguimos, de 1.064 artigos, apenas 3 tinham esse recorte. Então, isso aqui é uma sinalização para que possamos agir, fazer diferente. Meu muito obrigada. Deu certo. Muito obrigado, Dani, pela ótima exposição. Pode sentar aqui, ó. Fique à vontade, pode escolher. Ótimo. Lembrando que quem está online pode mandar já as suas perguntas. Quem está presente, utilize o QR Code para a mesma finalidade. Que assim que finalizar essas exposições, a gente vai abrir para as perguntas. Para compor a mesa, próxima palestrante, Laura Rezende, fisioterapeuta, mestre e doutora pela Unicamp, pós-doutora pela Unesp, especialista em fisioterapia na saúde da mulher e oncologia, pelo COFITO, docente e pós-reitora de pós-graduação e pesquisa, Unify, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, autora dos livros Eletrotermofototerapia e Oncologia, Manual de Condutas e Práticas Fisioterapêuticas do Câncer de Mama, da BFO. Pode vir, doutora Laura. Bem, boa tarde, quase boa noite aí a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite do pessoal da Abralho. A gente participa de tanto evento por aí, mas o TJCC é especial, né, pela característica, né, pela união aí do que a gente vê, né, de diversos profissionais da saúde, paciente, enfim, de muitas associações. Eu vim conversar com vocês hoje sobre onde é que a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia pode se encaixar dentro disso que a gente está conversando, né, em todo esse evento. Como é que a gente pode fazer justiça através da representatividade, do cuidado do paciente oncológico? E onde é que nós, fisioterapeutas, podemos nos incluir dentro dessa realidade? Que não é a realidade que a gente vê pelo país, e, infelizmente, nem todos os nossos pacientes e nem todos os nossos serviços, né, têm acesso à fisioterapia, como a Dani falou muito bem agora, né? Como é que nós podemos dar acesso e visibilidade para isso tudo que a gente vê hoje em dia? Eu costumo sempre dizer, né, a medicina aprendeu a dar anos de vida para os nossos pacientes. E nós precisamos dar qualidade de vida aos anos desses pacientes. Antigamente, talvez a nossa profissão e a equipe de reabilitação, a equipe multi como um todo, talvez ela não fosse tão importante dentro dos serviços, por isso que ela não era tão valorizada, porque muitos dos nossos pacientes morriam. Diagnóstico,
câncer, morre. Só que, felizmente, as pessoas não morrem mais. Então, a gente vê que o estadiamento, o momento do diagnóstico, né, as campanhas de rastreamento, isso tudo que a gente está fazendo aqui hoje, falar, conscientizar, está fazendo com que as pessoas tenham mais acesso, os tratamentos melhoraram. Mas não basta viver mais se eu não puder mexer, se eu não puder falar, se estiver doendo muito. A gente teve uma palestra aí ontem no começo. Eu não quero viver mais se for para viver sem qualidade de vida. E nós estamos fazendo o quê aqui? Nós estamos sentados. E nós começamos, nós que somos mais antigos dentro da fisioterapia e oncologia, nós já tivemos essa aula numa salinha pequenininha, porque nós éramos em pouco. E a cada ano eu vejo a nossa sala crescer e mais gente sentar para prestar atenção no que a gente está falando. Então, eu acho que isso é muito bacana e mostra como todo ano a gente está pondo aí um tijolinho, né, um grãozinho, e estamos caminhando. E agora nós temos cada vez mais lugares para atuar. Antes a gente só trabalhava, olha, qual que é o seu problema? O meu braço não mexe mais, então eu vou trabalhar aquilo. Agora nós começamos a trabalhar, não começamos, já faz algum tempo que nós estamos trabalhando em outros momentos. Nós mudamos o nome de pré-operatório para pré-habilitação, por exemplo. Por quê? Porque nós não fazemos só pré da cirurgia, nós podemos fazer pré da químio, pré da rádio, pré de um monte de lugar, para evitar uma série de complicações. Muitos dos nossos pacientes hoje têm acesso à fisioterapia de uma maneira mais precoce. Nós conhecemos e estudamos mais um monte de complicação. Então, nós paramos de falar de câncer de mamas o congresso inteiro. Nós variamos o assunto, nós falamos de outras coisas, porque nós conhecemos outras coisas, nós nos multiplicamos e começamos a estudar outras coisas. Então, nós abrimos as possibilidades. E os nossos serviços hoje têm desde a atenção primária até o cuidado paliativo, a gente consegue passar aí por todas essas fases. E aí a gente consegue entender a importância que a gente tem dentro de uma equipe multiprofissional. E para que a equipe multiprofissional possa funcionar, a gente precisa se respeitar dentro dela. E por isso que a fisioterapia precisa tanto de estudo, de embasamento, que a gente não possa só fazer porque a gente é bonzinho, porque a gente quer que a pessoa fique bem. A gente quer, sim, mas que a gente possa fazer isso com ciência por trás. E aí nós temos um monte de artigo que vem mostrando aí nossa importância, tanto na orientação, na educação em saúde, quanto assim na prevenção, no tratamento, e como nós já estamos impactando positivamente no tempo de sobrevida livre de doença. Porque se o nosso paciente está vivendo com mais qualidade de vida, ele também vive mais, porque ele vive melhor. E isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. E aí, quando a gente fica pensando na CIF, que é uma coisa que a gente tem falado cada vez mais, e às vezes fala, poxa, não faço, é difícil fazer aquilo. Mas a leitura daquilo é o quê? Eu preciso dar função para essas pessoas. Essa é a base disso. Então, claro que me importa dar amplitude de movimento para essa pessoa, mas me importa muito que essa pessoa possa sentar na mesa e comer com os filhos dela. Me importa muito que ela possa ter as atividades diárias, de lazer, do trabalho, sem lembrar a todo momento que ela tem uma limitação que impeça. Ela pode até ter, mas se aquilo não for tão significativo para a vida dela, nós estamos tendo sucesso naquilo que nós estamos fazendo. Então, nós temos hoje muitos lugares, muitos papéis, muitos pontos de atuação. E é isso que nós precisamos mostrar e divulgar e trabalhar, e é dentro dessas fases todas, de todos esses momentos, que a Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia vem buscando trabalhar, de uma maneira que possa abranger todas as possibilidades. Eu passei aqui nos estandes antes de vir para a aula, e eu vi, por exemplo, quantos tem de câncer infanto-juvenil, que eu acho que é uma coisa que nós, na fisioterapia, precisamos aumentar muito o nosso acesso. Nem todos os serviços estão mais localizados aí em alguns lugares do país para trabalhar dentro disso. Então, a gente vai pensar o quê? Que a fisioterapia ela impacta positivamente alguns domínios.
Claro que os nossos estudos em câncer de mama são mais desenvolvidos, né, do que em outras áreas dentro da fisioterapia. Mas quando a gente impacta, como eu falei para vocês, a qualidade de vida, eu estou dizendo que a gente impacta alguns domínios que são da nossa responsabilidade. Porque muitas vezes me incomoda, né? Ah, eu quero melhorar a qualidade de vida. Eu quero melhorar um monte de coisa. Mas tem algumas coisas que são da nossa responsabilidade. Então, a função física é da nossa responsabilidade, a dor é da nossa responsabilidade, né? Alguns sintomas diretos são da nossa responsabilidade. E nós não podemos não tratá-los e deixar o paciente desassistido em função disso. O problema é que nós somos poucos, muito poucos, né? Então, nós temos um dado do COFITO, que é até da tese de doutorado da Maria Jane, que está sentada aqui, que eu e a Anne fomos banco, é um dado que me chamou muito a atenção, né? Então, nós temos uma massa de 250 mil fisioterapeutas, mais ou menos, no Brasil. 0,12% trabalho com oncologia. Nós não somos nenhum, nós somos 0,1. Nem 0,9, quase 1 nós somos 0,12. Né? Então, exatamente, em dados do COFITO agora de setembro de 2025, nós somos exatamente 529 fisioterapeutas que têm título de especialista no Brasil. Vou repetir. São 250 mil fisioterapeutas no Brasil. 529 fisioterapeutas têm título de especialista. Isso assim, é um grão no meio do mundo. Né? Então, assim, nós precisamos crescer. Porque o que é que significa? Bem, significa que os nossos pacientes estão sem assistência. É uma conta que não fecha. Se epidemiologicamente, a cada ano, nós estamos vendo mais e mais casos novos de pacientes com câncer. Se os nossos pacientes não estão morrendo porque nós aprendemos a tratar e eles estão vivendo com uma morbidade muito grande, tem muita gente sem assistência. E é isso que está acontecendo. Então, eu vou dizer que nós estamos vivendo, né, um vazio assistencial da fisioterapia. Nós sabemos que é importante, mas muitas vezes nós estamos falando para nós mesmos. Né? Quer dizer, uma sala com fisioterapeuta ouvindo que é importante fazer fisioterapia em oncologia. Mas talvez outras pessoas precisem ouvir. Né? Pessoas que estão na equipe, os médicos, os próprios pacientes, a sociedade como um todo. Porque tem muita coisa que a gente não sabe como funciona, mas está no nosso imaginário. Eu não sei, mas eu sei que existe. E eu acho que, no nosso caso, as pessoas nem sabem que a gente existe. Então, primeiro, nós precisamos existir. Nós precisamos sair da invisibilidade para poder, né, mostrar. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E essa coisa, né, essas coisas no plural, né, que a BFO está se propondo a fazer. Dentro desses 529 que eu falei para você, maciçamente estão na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Não é nem no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Se você entrar estado adentro, também vai ser um problema. Né? E você vê que vai diminuindo aí em algumas regiões. E em alguns estados, nós temos assim, um especialista. Né? Então, é muito pouco. Nós precisamos crescer e trabalhar dentro disso. 70% desses profissionais estão concentrados em 5 crefitos. Tem crefito que não tem nenhum. Tá? Então, nós precisamos também distribuir melhor. Então, eu sempre falo, né? Os meus alunos, que são egressos, tem vários sentados aqui, vocês roubam ele da resenha, não me devolve ninguém. Eles vêm para São Paulo e aqui eles ficam. Ninguém volta. Né? A Isabela hoje me falou, eu vou ficar. Então, se ela falasse, eu vou voltar, é que eu ia levar um susto. Né? Desde a primeira aluna que eu mandei aqui, que já fala, ninguém volta. Por quê? Porque São Paulo está absorvendo. Se São Paulo está absorvendo, que dirá o resto do país? Né? Para vocês verem aí o vazio de profissionais, né, que a gente está tendo. Então, nós precisamos encarar de frente que, apesar da gente, muitas vezes, nas nossas palestras, falarmos, né, como é lindo aquilo que a gente faz, que importante, essa reabilitação é negligenciada ou inexistente para a maioria
dos pacientes e dos serviços. Né? A gente tanto que encaminha, né, nossos grupos de WhatsApp, fica lá, por favor, alguém atende paciente não sei aonde. Quer dizer, só para você ver, se fosse um problema, artrose de joelho, eu duvido que alguém ia colocar num grupo. Alguém atende artrose de joelho, porque ia aparecer 50. Né? E nós ficamos lá, por favor, alguém atende. Né? Por quê? Porque nós queremos encaminhar, nós sabemos que a pessoa precisa, mas nós muitas vezes não temos para onde mandar. A nossa especialidade, ela existe, ela é regulamentada pelo COFITO. Né? Então, veio pelo esforço aí de muitas mulheres que passaram. Então, a Anne, que está aqui representando as ex-presidentes da BFO. Né? Todo mundo veio colocando o seu tijolo, né, com regulamentar. Muitos de nós que estamos sentados aqui hoje começamos a trabalhar com oncologia quando a especialidade não existia. Nós éramos um nada no meio do caminho, por isso que nós somos amigos. Né? Eu espero que a geração que venha depois da nossa também seja, porque éramos nós sempre em todos os lugares, só tinha gente. Né? Então, agora a gente consegue ter, né, gente nova, cara nova, a idade média caiu. Falei no Rio, né? Quanta gente mais jovem que tem aqui. Então, isso é bom, sinal que a nossa especialidade está crescendo. Então, ela existe, o COFITO reconhece, agora nós precisamos nos fortalecer dentro disso. Por quê? Porque juntos nós somos certamente mais fortes. De uma vez, nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas nós conseguimos mudar o nosso quadrado. E se todo mundo mudar o seu quadrado, a gente muda o mundo. Mas nós precisamos nos mexer. Então, aqui, ó, o QR Code é do site da BFO. Né? Entrem lá, conheçam o nosso trabalho. Venha participar conosco. Porque, às vezes, você assiste, aparece e fala, é verdade tudo isso que ela está falando. O que é que você fez para mudar? Nada. Olha o trânsito, voltei para minha casa, estou atrasado, cheio de coisa para fazer, meu WhatsApp está cheio de mensagem. Né? Então, a gente também tem que ser protagonista aí dessa mudança. Né? Então, nós temos aí, né, as redes sociais, nós temos um grupo de WhatsApp, né, da associação, que as pessoas podem entrar, participar, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa interagir, trocar, né, encaminhar e discutir o que é que a gente pode fazer para que a gente possa realmente melhorar dentro disso. A BFO, há muitas gestões, começou, né, uma coleção de manuais, né, de condutas e práticas fisioterapêuticas em diversas especialidades que a gente tem da fisioterapia e oncologia. Por quê? Nós temos também um problema de literatura em língua portuguesa. Nós que fazemos pesquisa e somos acompanhados pela CAPES, né, temos uma loucura, nós precisamos publicar em inglês, revista boa, né, porque senão a gente não consegue financiamento, a gente não passa nas chamadas. Mas nós também temos a obrigação de dar acesso para quem está na assistência. Essa é a nossa vida. Mas, de repente, se eu quero alguma coisa para resolver o que eu vou fazer com o meu paciente agora, né, nós também precisamos publicar em português. Então, a ideia, né, tem uma coleção toda aí de manuais, é que a gente possa, pelo menos, começar a falar sobre isso e possa escrever alguma coisa na ementa dos nossos alunos nos projetos pedagógicos de curso. Não nem livro para colocar lá, quase. Nós temos. E o que é que nós estamos fazendo? Né? Então, estou falando um monte de coisa, a gente pode fazer isso ou aquilo, mas o que é que, efetivamente, nós estamos fazendo quanto associação? Nós estamos trabalhando fortemente para incluir a fisioterapia e a oncologia nas diretrizes nacionais curriculares dos cursos de graduação de fisioterapia. Não é uma disciplina obrigatória. E aí nós temos uma questão. Nós precisamos torná-la obrigatória, porque os fisioterapeutas estão formando sem nunca ter ouvido falar do que a gente faz. Mas, por outro lado, nós precisamos ter professor. Não adianta botar lá, e quem vai dar essa aula? Então, eu tenho conhecimento de diversos cursos que procuraram o professor para colocar na grade e não encontraram. Se nós não temos especialista num monte de lugar, vai montar o curso e quem vai dar aula? Então, olha para você ver que situação que nós estamos. Então, eu sei de vários coordenadores que querem colocar e não tem para quem dar aula. Para dar, quem vai ser o professor dessa disciplina? Né?
Então, nós precisamos crescer em relação a isso. Então, também nós estamos fazendo um trabalho de descentralização, né, para que pessoas em diversos cantos do país possam representar a BFO em eventos, atividades. Tudo que convida a gente manda alguém, né, para que as pessoas saibam de onde você é mesmo, né, o que é esse ABFO. Aí a gente explica, né, pelo menos a pessoa começa a saber que a gente existe ali. Nós estamos divulgando a nossa especialidade, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Divulgar e falar para você, para a gente pensar sobre isso, e que a gente possa envolver pacientes, associações, que a gente possa ser representado, né? Então, foi a coisa mais chique no último congresso, né? Presidente do COFIT, um monte de presidente de CREFIT. Falei, Yankee, não te largo nunca mais. Né? Porque pensa bem, como é que você junta tanta liderança de fisioterapia para estar ali pensando e falando e defendendo a nossa especialidade. E um evento como esse não deixa de ser um convite, né? A articulação aí política e institucional, né? Dentro da nossa especialidade. E para o nosso associado, nós também estamos procurando trabalhar com benefícios. Porque por que você vai ser sócio também se você não vai ganhar nada? Claro que há ideologia, mas é melhor a gente dar um benefício para que dê uma força para a ideologia que está dentro de cada um de vocês. Né? Então, nós estamos, né, quando um evento pede, né, um apoio. Né? Então, por exemplo, vai ter um evento lá de fisioterapia e saúde da mulher lá no CAISM e na Unicamp. Aí elas pediram apoio para a gente apoiou, e, gentilmente, elas nos cederam 3 inscrições para sorteio. Então, os associados, adimplentes, participam do sorteio, como a gente tem feito, né, com outros eventos, né? E aí a pessoa se sente ali beneficiada, incluída, pertencente quando a gente, né, conversa. Nós vamos ter agora em outubro, né, pelo Outubro Rosa, o ABFO Conecta, que vai ser sobre o câncer de mama, um sábado inteiro gratuito para os nossos associados adimplentes. Né? Então, nesse evento veio a Sinira, que é a vice-presidente, a Maria Jane, também, que é membro da nossa diretoria, está sentada aí, né, para que a gente possa, junto, participar disso. Quem quiser se associar, viu, Guilherme? Está lá no site o link, você pode entrar, né, tem um vídeo explicativo, você pode fazer. E momentos como esse, a gente precisa pensar em políticas públicas em oncologia, para que a gente possa aparecer de forma mais profunda, né? E não ter um pedaço ali, né, da política. Vou fazer reabilitação, mas o quê? Né? Então, nós vamos ter que pensar em trabalhar cada vez mais isso, pensando que a fisioterapia é, sim, um componente essencial do cuidado, e que, muitas vezes, a ausência de diretrizes, estão minhas companheiras aqui, né, da Câmara Técnica do COFIT, de Fisiologia, Samanta e a Ang, nós temos conversado sobre isso, né, para tentar colocar isso no papel, né, para que a gente possa dar um rumo, né, porque sem rumo a gente também não consegue chegar em muito lugar. Gostou, hein? Falei para você? Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar com vocês. Né? Vocês viram que eu fui deixando o QR Code aí para vocês. Aqui é o QR Code dos meus contatos. Né? A Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia está de portas abertas para vocês. Né? Venham conversar, venham trazer as suas ideias, mas venham. Né? Venham, porque se a gente se unir, eu tenho certeza que nós vamos ser capazes de dar a equidade e a justiça que nós estamos tanto procurando para os nossos pacientes oncológicos. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado pela ótima exposição, Lara. Bom, para darmos continuidade, então, próximo convidado, Bruno Veloso Fracas, fisioterapeuta neurofuncional e forense, mestre em gestão e saúde pela UFSPA, e doutor em neurociências pela UFRGS. Professor universitário de pós-graduações e de cursos de capacitação, atua também como fisioterapeuta em distúrbios do cérebro, com uso de técnicas como neuromodulação, não invasiva e hipnose, além de assistente técnico pericial em ações trabalhistas e previdenciárias. Seja bem-vindo. Lembrando sobre as perguntas, o pessoal que está online pode mandar diretamente e o pessoal aqui presente através do QR Code. Fica à vontade.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da organização, da comissão que organizou esse evento e me comprometer aqui com vocês que vou doar o máximo de mim para retribuir a confiança desse espaço de fala que é tão primoroso. Então, para eu começar e balizar mais ou menos o que nós temos aqui de conhecimento, quem aqui de vocês conhece o papel do fisioterapeuta a serviço da justiça? Por favor, levante a mão. Ok. Quem aqui de vocês é pós-graduado, especialista, quer seja especialista reconhecido pelo COFIT ou pós-graduado em fisioterapia em oncologia? Ok, já temos um número maior. E agora, quem de vocês que é pós-graduado e que teve o conhecimento da fisioterapia forense, da atuação do fisioterapeuta oncofuncional, ou do fisioterapeuta especialista em oncologia a serviço da justiça dentro da grade de currículos da sua pós-graduação? Ok, posso mentir bastante, então. Gente, então, só reforçando a apresentação, eu sou o Bruno, sou lá do Rio Grande do Sul, de Canoas, uma cidade do lado de Porto Alegre. Sou fisioterapeuta forense com a especialização feita nas primeiras turmas lá em 2015. Então, desde 2015, eu atuo com o meu conhecimento fisioterapêutico a serviço da justiça. Eu sou fisioterapeuta do trabalho, reconhecido pelo COFITO, sou fisioterapeuta também pós-graduado em fisioterapia neurofuncional, como eu disse, tenho a pós-graduação em fisioterapia forense, mas o meu fazer que me traz aqui hoje é a minha atuação como perito. Eu tenho, um parênteses, um amor pela oncologia, que foi a área que me introduziu dentro do papel de fisioterapeuta lá no início, quando eu me formei em 2010 ou 11. Depois eu me afastei e retornei como um voluntário dentro de uma liga de combate ao câncer na minha cidade, onde eu trabalho com a hipnose na fase de terminalidade dos pacientes oncológicos, principalmente aqueles que estão em quadros intensos de dor. Onde eu vou na casa dos pacientes de forma voluntária, trabalho a hipnose, deixo eles relaxando para que eles tenham uma finitude tranquila, tanto eles quanto a família. Fechando esses parênteses do meu amor pela oncologia, eu uno isso com o amor que eu tenho à fisioterapia e com o amor que eu tenho à área da fisioterapia forense. A doutora Dani trouxe um artigo da Constituição muito bom, que a saúde é um direito de todos, e ela também é um dever do Estado. E muitas vezes as pessoas não têm acesso à saúde e nós estamos vendo aquela situação e nós estamos num papel de empatia. Só que tem um livro muito bom, né, que é, entre parênteses, eu sou péssimo para nomes, então eu não lembro exatamente o nome do livro, mas eu tenho certeza que todos vocês leram, que é A Morte é um Dia que Merece Ser Vivido, né? Que ela fala que nós temos que ter cuidado com a empatia, porque no momento que nós nos tornamos empáticos, nós nos colocamos no lugar da pessoa e estamos em sofrimento com ela. E não fazemos nada para que possamos ajudar. E nós precisamos ter a compaixão, e a compaixão ela vem com aquele entender, aquele olhar de que a gente se preocupa com aquela situação, mas que nós possamos estar ativos para melhorar aquela situação, e não ficarmos sofrendo juntamente com a pessoa. E no momento em que nós temos o conhecimento do nosso papel dentro da sociedade, o nosso papel quanto fisioterapeutas, como agentes sociais, e que o nosso conhecimento sim é importante para auxiliar a justiça na tomada de decisão de fazer com que a saúde seja, de fato, um direito do cidadão, nós conseguimos transformar realidades, nós conseguimos transformar vidas. Eu trago aqui a definição da fisioterapia forense, trazida por um colega fisioterapeuta, Dr. Ricardo Wallace, um precursor da fisioterapia forense no país, que diz que fisioterapia forense é a aplicação dos conhecimentos de qualquer especialidade fisioterapêutica ou outra atividade enquadrada na área de atuação fisioterapêutica. Por exemplo, o fisioterapeuta que trabalha com ecoterapia não é uma especialidade, mas é um conhecimento da nossa área, da nossa profissão, a serviço da justiça estatal ou privada, determinando a elaboração de documentos legais cujos teores se relacionam às disfunções dos movimentos humanos e eventual relação destas com os sistemas onde os mesmos estejam inseridos. Ou seja, nós somos fisioterapeutas, os profissionais que dominam da funcionalidade, o profissional que estuda a ciência do movimento humano, o profissional que consegue identificar que para um tipo de doença existe um universo de incapacidades que podem estar instaladas. Como esse conhecimento não tem que estar dentro, por exemplo, de um processo judicial? É o suficiente para um juiz olhar um CID para saber o quanto aquele CID impacta na vida daquela pessoa? O quanto aquele CID permite com que ela saia da cama ou não? O quanto daquele CID
diz se ela consegue comer sozinha ou não? Somos nós que vamos dizer isso. Somos nós que vamos olhar o CID e vamos aplicar todo o nosso conhecimento classificando através da CIF, quantificando uma disfunção, qualificando uma disfunção e codificando também. Então, quando a gente olha o processo evolutivo da fisioterapia no mundo, em 1935 foi a primeira vez que foi criado um código de ética, focado na identidade profissional. Em 1970, teve o primeiro código de ética que incorporou o posicionamento ético do fisioterapeuta frente a um paciente. E somente depois, agora nos anos 2000, que começa a vir, além do posicionamento, do reconhecimento profissional, além de nosso posicionamento frente a um paciente, o nosso dever e compromisso social quanto à profissão. Então, eu tive a felicidade, juntamente com um colega, de publicar um artigo na revista CIF, aqui do Brasil, agora esse ano, em 2025, que fala do dever ético do fisioterapeuta em usar o seu conhecimento a serviço da justiça. Inclusive, incentivo que vocês o leiam, porque tem informações muito primorosas a respeito que é um dever ético nosso. Está no nosso código de ética esse nosso papel. Mas, infelizmente, somos poucos, assim como somos poucos fisioterapeutas especialistas em oncologia, somos poucos também fisioterapeutas forenses no país. Mas, Bruno, isso está tão longe da onco. Resolução COFITO 2011, 397/2011, que reconhece a especialidade, né, disciplina, na verdade, e reconhece a especialidade, traz quais são os componentes necessários, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são aquilo que tem que se formar o fisioterapeuta para atuar na oncologia, traz lá no seu artigo 5º. O fisioterapeuta especialista profissional em fisioterapia oncológica pode exercer as seguintes atribuições, entre outras. Item 8, perícia. Ou seja, faz parte da resolução que reconhece a especialidade de vocês, que vocês podem atuar como peritos. Que o conhecimento de vocês pode estar a serviço da justiça. Que o conhecimento de vocês pode transformar vidas de pessoas que não têm acesso à saúde. E é por isso que me trouxeram aqui para causar um pouco dessa inquietude em vocês. Para que vocês saiam daqui hoje olhando para essa área de atuação com tanto amor ou com tanto respeito, com tanto zelo, como vocês atuam no dia a dia do consultório, das clínicas e hospitais que vocês atuam, porque, sim, existem pessoas que precisam do nosso conhecimento para garantir aquele seu direito constitucional. E quais são os nossos papéis dentro da justiça? Nós temos basicamente 3 papéis. O primeiro papel é que nós podemos ser peritos. Peritos, o perito judicial ou o jurisperito, ele nada mais é do que os olhos do juiz naquela ação. O juiz, ele vai sentenciar, né? O papel da justiça é promover a pacificação social. De um lado tem uma pessoa que sofreu um dano, de outro lado tem uma pessoa que supostamente causou o dano. E a Constituição diz que toda pessoa que é lesada merece ser reparada, ou toda pessoa que sofreu um dano merece receber o reparo desse dano. Geralmente, isso vai ser em formato de uma sentença, onde a pessoa vai ter que pagar, me fugiu o termo agora, quando precisa pagar algo? Indenização, muito obrigado. Geralmente é assim, mas às vezes pode ser uma reparação pública, fazer um comunicado, às vezes pode ser um serviço social, mas enfim. Algo ou alguém recebeu um dano, aquele que cometeu o dano deve, então, fazer com que esse dano seja reparado de alguma forma, geralmente com indenizações ou com algumas ações. Porém, muitas vezes esse dano ele repercute na função do indivíduo. E o juiz não estudou funcionalidade como o fisioterapeuta estudou. Muitas vezes esse dano vem a partir de uma perda de uma função, e o juiz não tem noção se essa perda de função é pequena ou grande. Ou vamos falar na língua da CIF, é leve, moderada ou grave, completa ou ausente. Ele não sabe. E nenhum outro profissional sabe que não seja o fisioterapeuta. Então, como perito do juiz, você vai ser nomeado pelo juiz para que você faça um ato que a gente chama de transversal. Você vai olhar aquela situação do como está agora o indivíduo e vai determinar se aquela condição tem relação com aquela, por exemplo, patologia, se a gente está falando aqui na oncologia,
ou se aquele pedido tem. Eu faço muita perícia para pessoas que pedem terapias que não fazem parte do rol de procedimentos da ANS, como, por exemplo, vamos pegar na área da neuro, pede a suíte, Bobat. Nenhum plano cobre, a maioria dos planos não cobrem, não existe na rede pública. Mas, se aquela terapia se mostra, de fato, um diferencial para a melhora daquele indivíduo, é um dever do Estado oferecer para aquela pessoa. Não é porque o Estado não oferece que ele se exime da responsabilidade. Então, nós, como fisioterapeutas, vamos lá olhar e dizer para o juiz, não, realmente, para essa condição, não existe outra técnica melhor. Vamos falar, eu vi hoje de manhã a fala sobre o enfaixamento compressivo. Se não existe na região algum serviço público que promova o enfaixamento no linfedema de membro superior, por exemplo, de uma paciente pós-mastec, é dever do Estado bancar que você vá fazer isso no setor privado. Porque é dever do Estado te entregar a saúde. Se ele não está entregando, desculpem o termo, dane-se. Paga, vai ter alguém que vai fazer. E daí a pessoa vai ingressar com um processo contra o que a gente chama de fazenda pública. Ou seja, é uma pessoa que vai ir contra o SUS, porque já que o SUS não oferece, então, que ele pague o trabalho privado de alguém que possa fazer isso. Porque nós temos evidências mostrando que esse enfaixamento, ele de fato é necessário. Ele é não gosto de usar o termo tão radical, mas ele é obrigatório para o tratamento de um linfedema de membro superior. Não vai existir outra técnica que vai entregar melhor resultado. É padrão ouro, é a primeira linha de tratamento. Então, nós usamos esse nosso conhecimento para dizer para o juiz, não, realmente, esse pedido faz sentido. Ou não, por vezes tem pedidos que não fazem sentido, que aquela, desculpem o termo, não é pejorativo, mas aquela fisioterapia tradicional entrega. E não precisa a pessoa ficar de ponta cabeça lá para fazer tal técnica, porque ela viu no Instagram que é melhor do que a fisioterapia convencional. O outro papel do perito é ele ser assistente técnico. Esse é o que eu mais faço. Tem duas pessoas no processo. De um lado, quem está reclamando, o autor, de outro lado, quem está se defendendo, né, ou que está sendo reclamado. Então, nós, como fisioterapeutas, podemos atuar com o nosso conhecimento assistindo um dos dois lados. Eu posso ser assistente técnico do paciente, como eu posso ser assistente técnico, por exemplo, da operadora de saúde, que vai ter que se defender. Porque também vai existir um perito, que é do juiz, que ele é imparcial. Mas dentro de um processo existe o direito de defesa de ambas as partes. E aí nosso conhecimento pode auxiliar, quer seja o indivíduo que está ingressando, como quer seja a instituição. Pode ser, num contexto mais comum, seria, então, operadoras de saúde, por exemplo, seguradoras, porque depois vocês vão ver as áreas que a gente pode atuar. E como terceiro ponto, ou terceiro papel do fisioterapeuta forense, ele é um jurisconsultor. Não é uma, nem duas, nem três vezes que pacientes conversam comigo com o intuito de ingressar com um processo e eu digo para ele, olha, possivelmente tu não vai ter sucesso. Ou que advogados me ligam, me mandam todos os documentos, porque o advogado, na maioria das vezes, ele tem um contrato chamado de risco. Ele só ganha sobre o êxito, ou seja, ele só vai ganhar no final do processo quando a pessoa ganhar, se ela ganhar uma indenização. Então, por vezes, o advogado entra com um processo, se ele não tem o conhecimento técnico, é um processo que não vai ter sucesso. Vamos supor, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? A pessoa, por exemplo, pós-mastec, desenvolveu lá uma condição como ombro congelado e a paciente quer que seja feito um tratamento que envolva a importação de medicações de fora do país. Não vai ganhar. Já tem trabalhos excelentes mostrando que a fisioterapia, desculpem de novo o termo entre aspas, convencional, entrega muito. A fisioterapia ofertada em serviços de oncologia no país entrega muito para essas condições. Ou seja, entrar com um processo para pedir uma medicação importada para ombro congelado pós-mastec não vai ter sucesso. Ou seja, o advogado vê no fisioterapeuta a possibilidade de ele ganhar mais dinheiro. Porque o tempo que ele fica ali criando aquele processo e que lá no final ele não vai ganhar R$1, ele pode estar usando em outra ação, que ele vai ter mais sucesso e que ele vai ganhar mais. Ou seja, nós, como fisioterapeutas, podemos ser consultores, ou seja, jurisconsultor, quer seja de advogado, quer seja
inclusive de pacientes. Então, esses três grandes cenários compõem o papel do fisioterapeuta. E aonde esse fisioterapeuta, ou aonde a fisioterapia forense pode ser inserida? Por exemplo, em benefícios previdenciários e assistenciais. Nós já sabemos que pacientes oncológicos, por exemplo, podem pleitear isenções fiscais, como na aquisição de um veículo automotor. Ah, Bruno, mas na lei não diz que tem que ter um documento do fisioterapeuta. Mas, gente, quando nós construímos um documento fisioterapêutico, forense, adequado, não vai existir médico nenhum que vá contestar, porque para ele contestar aquele documento, ele vai ter que ter argumento. E ele não vai ter. Então, toda pessoa que tem um parecer de um fisioterapeuta forense para atestar a sua incapacidade, dificilmente ele vai ter negativa de outro profissional contestando o que nós fizemos. Né? Então, tem aí várias possibilidades, né? E são documentos que podem, então, de certa forma, contribuir para o pedido. Benefícios tributários, existem legislações que falam sobre a isenção do imposto de renda. Mesma coisa, a gente consegue, a partir dos nossos documentos, fortalecer, a gente usa muito esse termo, fortalecer a tese do pedido. Ou seja, se a pessoa está pedindo porque ela tem uma incapacidade, olhem sempre pela CIF, uma incapacidade temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável. Tudo isso nós vamos botando no nosso documento, fazendo com que fique, como eu disse para vocês, impossível ser contestado o nosso conhecimento ou aquela condição do paciente, impossível ter uma negativa. Se tiver uma negativa, é porque existem argumentos muito fortes para conseguir combater. Podemos ter também, dentro da Justiça do Trabalho, existem legislações já muito fortes em relação, por exemplo, à demissão de pacientes que tenham um diagnóstico de câncer, né? A proibição dessa condição, mas que ainda assim nós podemos fazer documentos para realocar aquele trabalhador. Não é porque ele está com um diagnóstico que ele vai ser invalidado. Não é porque ele tem um diagnóstico de câncer que ele vai deixar de ir para a empresa. E nós sabemos que a empresa ela tem um componente social muito importante, as relações interpessoais, inclusive a abstração do problema. Então, essa pessoa, por vezes, se possível e de interesse, precisa trabalhar. Ela não pode ser sentenciada com um diagnóstico praticamente num campo da invalidez pela obrigatoriedade da legislação trabalhista que impede que ela seja demitida, por exemplo. Então, nós entregamos dignidade para aquela pessoa, porque trabalhar é um dos componentes que reforça a dignidade humana. O nosso senso de servir, o nosso senso de fazer parte de uma sociedade. Então, isso tudo faz com que nós possamos também auxiliar essas pessoas. E ainda podemos trabalhar na área securitária. Provavelmente vocês já passaram por alguma situação de algum paciente que recebeu uma apólice de seguro a partir do diagnóstico. Mas não o diagnóstico puro. A gente precisa identificar se existe incapacidade. A gente precisa entender se essa pessoa tem uma deficiência. É uma condição que afeta a estrutura e função? É uma condição que afeta as limitações participativas? É uma condição que afeta a restrição da sua inserção social? Olhando pelo olhar CIF, isso tudo nós construímos dentro do nosso documento. Litígios contra a fazenda pública, como eu disse para vocês, né? As pessoas que buscam o conhecimento, aliás, pleiteiam a aquisição de tratamentos que não é ofertado pela rede básica, por exemplo, né? Nós podemos estar auxiliando. E ainda contra planos de saúde também, que existe uma cultura negativa de pedidos pelas operadoras, visando a sua sustentabilidade, não é aqui o mérito da discussão, mas que, por vezes, a gente precisa, então, o paciente precisa ingressar contra o plano de saúde para garantir o seu direito daí dentro da condição do Código de Defesa do Consumidor. Daí nós vamos entrar num outro campo. Mas que o nosso conhecimento vai auxiliar também. Ou seja, o fisioterapeuta forense, com o conhecimento em oncologia, ele é fundamental para auxiliar as pessoas a terem acesso ao que é de direito constitucional, que é acesso à saúde. Ainda assim, o fisioterapeuta forense ele pode auxiliar a justiça no seu papel de pacificação social, no momento em que ele traz
à luz daquele processo, o que existe de fato. Porque, por um lado, pedir, ele vai entender que ele tem direito. Por outro lado, que nega, ele também entende que tem direito. Então, nós seremos o ponto de inflexão, que vai fazer com que uma sentença seja dada dentro das suas proporções justas. Ou seja, o nosso papel ele é fundamental. Agradeço a todos pela escuta, fico à disposição para próximos questionamentos que possam surgir, e esse é meu Instagram, para quem quiser depois conversar comigo, fiquem à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Bruno, pela ótima exposição. Agora vamos dar início às perguntas. Temos alguma pergunta aqui, presencial? Ninguém, por enquanto? Opa! Boa noite a todos. Eu sou Jane, né, sou fisioterapeuta. A minha pergunta vai para o Bruno, que você falou muito sobre a CIF no uso dos relatórios. Aí eu queria saber se você também faz uso do CBDF ou apenas a CIF, pensando nos qualificadores, né? Então, o CBDF ele foi uma inserção mais recente nos documentos forenses. A base sempre vai ser a CIF, considerando a prerrogativa de nós sermos um país seguidor das orientações da OMS. Então, a partir dessa orientação, nós utilizamos a CIF. A CBDF começou a ser inserida de uma forma muito recente, talvez nos últimos 2 anos, de uma forma mais intensa. Mas a CIF sempre foi a classificação utilizada, tendo em vista as nossas prerrogativas de seguir as orientações da OMS. Basicamente isso. Mais alguma pergunta presencial? Eu tenho uma pergunta, ainda nesse campo da perícia. Como que é feita a formação deste perito, incluindo a sua grade, né, de formação, e de que forma o profissional coloca-se à disposição da justiça, né, todo o sistema judiciário, para prestar esse serviço? Perfeito. De acordo com o Código de Processo Civil, CPC, toda pessoa com nível superior e que tenha expertise na área é possível de ser perito do juiz, ou seja, não existe a necessidade de uma especialização. Obviamente, vocês que atuam, por exemplo, na área de oncologia, se vocês se puserem a fazer perícia na Justiça do Trabalho, a expertise, por mais que vocês sejam fisioterapeutas formados, ou seja, a graduação em nível superior, a expertise não vai permitir com que você atue. Mas essa permissão ela é totalmente pessoalificada. É bater na porta do juiz, apresentar o seu currículo, porque o perito ele é um profissional de confiança do juiz. Não é um concurso público, não é uma nomeação a nível de cargos de confiança, por exemplo. Ele é uma nomeação de confiança do juiz. Ou seja, você pode ser perito do juiz da vara 1, e se aquela instituição tenha 5 varas e você não ser das outras todas, porque ele é do juiz. Então, a quem tem o interesse, né, basta, então, conversar com a magistratura, apresentar o seu trabalho. Mas eu faço um adendo muito importante. Primeiro de tudo, eu até ouvi a doutora Dani falando assim, mas nós fazemos isso nos nossos laudos, né? O primeiro passo que vocês precisam ter e entender para poder adentrar nesse mecanismo, nessa área de atuação, é entender quais são os documentos que o fisioterapeuta promove, quais são os documentos que nós construímos. A diferença de um atestado para um relatório, para um parecer e para um laudo. Se ninguém aqui foi perito do juiz em algum momento, ninguém aqui produziu laudo. Laudo é o documento final de uma perícia designada por um juiz. Ponto. Ah, mas na medicina existe o laudo da ressonância. Na medicina, CFM. A partir das nossas resoluções, da atuação do fisioterapeuta, laudo é o documento final de uma perícia designada por um juiz. Depois disso, nós temos o parecer. Daí o parecer, ou melhor, vamos dar primeiro o relatório, que eu faço uma relação do que eu vi. Depois tem um parecer, que a partir da relação do que eu vi, eu dou a minha opinião, que é o que nós entregamos como assistentes técnicos. Ou ainda nós temos o atestado,
que é aquele documento que vai trazer a evolução de um paciente que esteja em acompanhamento comigo. Eu não posso emitir um atestado de um paciente que não esteja sendo assistido por mim. Então, o Bruno, como fisioterapeuta forense, se vier um paciente aleatório para que eu faça um atestado para ele, eu não posso, de acordo com as resoluções nossas do COFITO, né? Então, por mais que só, entre aspas, né, só ser fisioterapeuta é o suficiente para ser perito, a gente precisa ter alguns conhecimentos relacionados, por exemplo, à documentação, para que a gente não incorra aí daqui a pouco até numa condição ética de estar emitindo um documento de uma coisa, dizendo que é outro nome, enfim. Alguma pergunta? Tem uma pergunta da Camila, de Campinas, para a doutora Dani. Se é correto afirmar que grande parte desses números tão negativos com o público que foi exposto na palestra se dá ao fato de ser predominantemente, né, preto e pretas na população brasileira. Aí eu complemento, gostaria que você fizesse essa desmistificação também. Aproveitar a oportunidade. Sim, então, até falando em relação à escrita da maior parte dos trabalhos, né, nós temos a questão da branquitude no país, né? A maior parte dos pesquisadores são brancos, né? Sendo que essa fala dela, essa surpresa, é justamente por uma questão de negligência e conhecimento do letramento racial no país. A maior parte da população brasileira é composta por pardos. Isso veio até no último censo. Só que sempre houve um viés acadêmico, de acompanhamento funcional, de não se atentar às necessidades da população brasileira. Então, por exemplo, a oncologia, ela está inserida nas DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. E hoje a gente acaba inserindo também a questão da raça-cor também como a DCNT, porque são tantas prerrogativas negativas por ser negro e pardo no país, de acompanhamento em relação ao acesso à saúde, acesso à educação, que a gente acaba tendo, infelizmente, esse desdobramento negativo. Não apenas, né, nos grandes centros, mas em áreas remotas também. Então, assim, esses dados são alarmantes, né? Então, acho que hoje a gente tem um papel social também, como profissional, de mudar esses dados. Trazemos uma inversão. Não sei se eu consegui respondê-la. Acho que era isso mesmo. Alguma pergunta? Chegou outra? Não apareceu aqui para mim. Mariana Tirol, online. Parabéns, Laura. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, olha, de longe, conseguimos incluir como obrigatória a disciplina de fisioterapia e oncologia. Mas, em faculdades privadas, imagino que seja um desafio. Gostaria de saber se a BFO pretende apoiar iniciativas para orientar sobre carga horária, ementa, bibliografia e modo de oferta presencial e remoto, estágios na área e ajudar na formação de recursos. Peraí, ainda tem mais, não acabou. Estava atualizando aqui. De recursos humanos para ministrar os conteúdos. Mando um beijo enorme para Anki e Jane. Aproveitou. Mariana, sendo Mariana, foi minha colega de especialização. Né? Então é conhecida. Na verdade, nós estamos fazendo isso. Né? Então, eu não vejo tanta essa diferença, para ser sincera, entre a universidade pública e a privada no acesso da fisioterapia e oncologia. Nós temos boas faculdades privadas com a disciplina e temos boas faculdades públicas sem a disciplina. Infelizmente, isso está bem bagunçado. Assim, é uma coisa que a gente precisa melhorar muito. Eu acho que é um cenário geral. Assim. Nós estamos buscando a capacitação. Então, esse ABFO Conecta é um exemplo, né, da capacitação que nós estamos fazendo. É uma coisa gratuita para os nossos associados, para que as pessoas possam ir aprendendo. Né? Quando a gente também facilita a ida a eventos científicos, é uma forma de capacitação. Mas nós vamos lançar, provavelmente, em outubro ou novembro, um formulário nacional dos cursos de pós-graduação que são constituídos por professores que são especialistas de fisioterapia e oncologia, né, para que as pessoas possam também conseguir diferenciar onde vão ter uma boa formação. E quando a gente também
procura falar sobre isso e mostrar exemplos, e é por isso que nós começamos a fazer um trabalho lá dentro da Benfísio. Porque se a Diretriz Nacional Curricular também não puxar para isso, o exame do ENAD não puxar para isso, fica difícil, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista. Então, se essas questões também não caem na prova, né, não há uma pressão para que todo mundo se ajuste. É só a gente falando, olha, por que você não põe? É legal, tem muito paciente, é o mercado de trabalho. Mas a hora que começar a cair na prova, aí as pessoas vão ter que se ajustar, né? Porque a métrica do ENAD é um produto, né, que as pessoas usam em divulgação de vestibular, dessas coisas. Então, também nós estamos tentando fazer, né, essa questão da política institucional paralelamente a essa questão da capacitação aí do profissional. Ótimo, muito bom. Mais uma pergunta aqui presencial. Bruno, como é o mercado de trabalho na área de fisioterapia forense no Brasil? Um breve relato. Então, compartilho a fala da doutora Laura de que se existe um país de tamanhos continentais com um número ínfimo de profissionais que estejam aptos ou que estejam interessados em atuar, é um mercado extremamente promissor. A fala vem muito forte em cima da valorização da remuneração das documentações, né? Então, existe, sim, um campo fértil a ser explorado frente ao número diminuto de profissionais que estejam capacitados e atuando dentro desse mercado. Ótimo. Próxima pergunta, queria que seja para a doutora Dani, se a pessoa puder me corrigir se for errado. De que forma as universidades e programas de residência podem incluir de maneira prática temas de justiça social e equidade no ensino de fisioterapia oncológica, preparando profissionais para mais conscientes e atuantes? Não tem o nome de quem fez a pergunta. Roubei o microfone dela. Eu acho que a residência tem um papel super importante nisso. Tanto que nós, aqui na BFO, nós gravamos um vídeo de apresentação da BFO para os programas de residência. Então, professores, preceptores de residência aqui que não tem o vídeo, pode pedir que a gente manda. Né? A ideia veio até do pessoal lá de Jaú, do Amaral Carvalho, né, para apresentar antes, né, dos eventos para os alunos de residência que estão chegando na fisioterapia e oncologia e, de repente, não sabem que a gente existe. Né? E não necessariamente aquela pessoa que prestou a prova do título ou que tem o título, né? E às vezes vai sair da residência já com o título, são coisas diferentes. A sua capacitação e a sua participação, né, em prol da sua especialidade. O residente é o profissional do futuro, né? É ele que vai fazer a nossa especialidade continuar viva e crescer. Né? Então, o residente e o aluno de graduação também, tanto que no ABFO Conecta, se o associado é presidente de liga acadêmica, de grupo de estudo formalizado com estatuto, a vinda do aluno é gratuita, né? Para que a gente possa dar pelo menos um primeiro contato, né? Para quem nunca ouviu falar do que a gente está fazendo. Oh, minha faculdade não tem a liga. Monta aí o evento dia 11. Dá tempo de vocês se mexerem, né, para começar a fazer, ou se não der para esse ano, que venha para o ano que vem. Mas é uma forma que a gente está encontrando para fazer a mobilização, porque essa juventude é muito engajada. Então, nós precisamos usar, né, todo esse engajamento aí a favor da nossa especialidade. Perfeito. Agora sim, doutora Daniele, você acredita que fisioterapeutas que se enquadram em uma das populações vulneráveis também pode sofrer preconceito no campo de trabalho e até de pacientes? Sim. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Que é assim, que eu vou trazer o meu próprio case. Eu sempre trabalhei em instituições de referência. E é muito interessante a questão da identificação. Então, era muito interessante, às vezes, quando o paciente vinha me abordar, já aconteceu inúmeras vezes, né? Como assim, coordenadora de serviço, fazia supervisão de estágio, de residência. Então, o paciente ou outra pessoa se reportava aos meus estagiários como sendo responsável pelo serviço. Já houve um caso de um paciente se recusar a ser atendido por mim, porque não aceitava ser atendido por profissional negro. E aí você tem que ter todo um posicionamento, uma colocação,
também junto àquele paciente, de trazer sobre a questão do racismo, que é crime, a questão do letramento, e saber se posicionar. Então, assim, a gente precisa criar essa conscientização, né, sobre quem somos nós, saber se posicionar, falar do seu trabalho, para que a gente não sofra tantos vieses, né, em termos de preconceito. E aí, essa questão da representatividade é muito importante. Se a gente for observar em relação aos serviços de fisioterapia no país, quantos fisioterapeutas negros vocês conhecem que são chefes de serviços? Já começa essa pergunta. Quantos fisioterapeutas estão em instituições de referência no país? Quantos fisioterapeutas são líderes de pesquisa? Quantos fisioterapeutas estão em grupos de pesquisa? E aí a gente começa a falar, quem faz essa escrita são pessoas brancas. E aí é a questão da branquitude. Então, a gente tem que começar a mudar a partir das nossas práticas, oferecendo oportunidades, assim como quantos fisioterapeutas estão em cargos de gestão de serviços que não sejam apenas de fisioterapia. E aí o atravessamento é muito maior, né, em questão de lugar de fala, do posicionamento. E aí, quando eu vou a muitos eventos, por exemplo, hoje eu saí do serviço público, trabalhei até maio desse ano, mais de 20 anos, né? E era muito interessante quando atendia pacientes negras, né, que elas me viam, né, e elas tinham o seu próprio empoderamento, que eu sempre falo assim, as minhas pacientes, que o meu público é mais feminino, né, tem uns meninos também. E eles falam assim, nossa, a minha fisioterapeuta é linda, porque eu sempre usei turbantes, né, essa questão da perda de cabelo, então eu sempre tinha um turbante para dar uma paciente. Então, eu fazia as amarrações. Falei, então, você pode ser como eu também. E aí, algumas pacientes começavam a trazer os filhos nas consultas para elas terem justamente medidas de reafirmação, de me verem como uma potência, né, como um exemplo de construção. E essa construção eu trago por conta da formação que eu tive na minha casa, dos meus pais, dos meus familiares. Então, isso também faz muita diferença. Então, que vocês possam fazer também nos seus ambientes de trabalhos, não fazer a diferença, darem oportunidade, né, e começarem a mudar justamente essas políticas. Não estou falando de cota, estou falando de oportunidade e de fazer que aquele profissional se empodere, que ele possa crescer, também estar aqui, como eu estou hoje aqui nessa mesa, trazendo essa discussão, não somente esse tema, né? É a primeira vez que eu estou num congresso falando sobre esse tema especificamente, né? E assim de verem profissionais negras como eu estar em eventos como esse, em outras portas também. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer todas as demais perguntas. Infelizmente, em virtude do tempo escasso, não teremos oportunidade de repassá-los agora presencialmente, mas serão passados para breve resposta, tá bom? Mais uma vez agradeço a presença de vocês, por terem aceito o convite, por terem engrandecido de tal forma nossa segunda parte do evento. E ficamos à disposição, caso necessitem da comissão do TJCC, para algo que seja necessário. A vocês também agradeço a presença online e presencial. Ficamos muito felizes, como dito pela Ana, com a presença e por terem, né, deixado repleta esse auditório, que vem crescendo dia após dia, ano após ano. Isso nos enche de orgulho e vamos fazer associação. Imprime o boleto, já faz o pagamento. Quinto dia útil? Ótimo. Maravilha. Então, encerramos aqui o nosso simpósio de fisioterapia. Muito obrigado para todos os convidados que estiveram conosco nessa tarde, discutindo a dimensão social e institucional da atuação da fisioterapia e oncologia. Agradeço a participação de vocês mais uma vez e não esqueça de marcar o movimento, @movimento TJCC, e a Fisioabrale, que é da nossa comissão, nas publicações, nas suas redes. Encerramos o segundo dia, então, do Congresso, Todos Juntos contra o Câncer. Esperamos vocês amanhã, a partir das 8h, para o terceiro dia. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.